Ei, pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolume. Estou aqui para a gente conversar sobre essa semana incrível aí, que vai do dia 20 ao dia 26 de abril. É a primeira semana depois da lua nova no signo de Áries, né? A primeira semana da lunação ariana, em que a gente tem a lua crescente, né? Que é quando a gente cresce com os assuntos dessa lunação, que fala de autoconfiança, que fala de começos, que fala de coragem, né? A gente está com uma grande reunião lá no signo de Áries, que é Netuno, a gente está com Saturno, a gente está com Marte, a gente está com Mercúrio, tudo lá no signo de Áries, né? Tivemos o Sol recentemente no signo de Áries, só que essa semana a gente já está vibrando no Sol no signo de Touro, ou seja, a gente está na lunação ariana, mas com o Sol falando com a gente sobre as questões taurinas. E as questões taurinas, elas falam de paciência, calma, né? Um passo de cada vez, devagar e sempre. Já Áries quer correr, quer pressa. A gente tem que lembrar que a gente está com Saturno lá no signo de Áries. Então, ele também está falando sobre essa história de cautela, de calma, né? De tranquilidade para dar o primeiro passo. Né? A gente não está enxergando direito com Netuno lá ainda. A gente tem muita inspiração para dar esse primeiro passo, mas não sabe direito ainda como fazer. Então, não adianta sair correndo. Né? Então, vamos dizer assim, mensagem dessa semana, nessa parte da semana que vai até quinta-feira, aí durante o dia, porque a Lua ela cresce só no final do dia, no signo de Leão, né? Traz para a gente essa ideia de que é um passo de cada vez. Não adianta querer correr, não é sobre pressa, né? É sobre dar um passo firme e saber sustentar esse passo para dar um próximo passo, para dar um próximo passo, e aí criar uma solidez ao longo de uma caminhada. E não simplesmente sair, descobri a eureka, já sei para onde que eu vou e pronto, acabou, né? Então, essa semana ela fala disso pra gente. E depois ela vai falar pra gente sobre essa lua que cresce no signo de Leão, que traz essa ideia de crescer na direção da nossa luz, de quem nós somos, da nossa essência, né? E também, como essa lua que cresce em Leão estará em quadratura, tanto o Sol estará em quadratura com o Plutão e a Lua estará em oposição ao Plutão no signo de Aquário, traz para a gente essa ideia de que a gente precisa romper com certos bloqueios internos que estão ligados a fracasso, ao orgulho, ao receio de errar, né, ao receio de ser julgado, ao receio de necessidade de validação externa, sendo que a gente precisa ter coragem interior para se lançar com o nosso brilho, do jeito que a gente é, com a nossa luz, para o mundo, né, para a gente poder crescer nessa direção da nossa luz. Então, levando em consideração essas questões, a gente ainda tem essa semana um grande evento astrológico, que é o Urano ingressando no signo de Gêmeos por volta das 21h49 do sábado. Né? Então, a gente tem essa mudança de energia de um planeta que demora muitos anos no mesmo signo. Então, Plutão esteve aí durante muitos anos nos impulsionando para fora da nossa zona de conforto. E vocês verão aí que essa semana a gente tem alguns aspectos que vão fazer também isso. Inclusive, a Lua que cresce em Leão, fazendo essa quadratura com Plutão, que está em Aquário, que é regido por esse Urano, fala para a gente disso. Urano ainda, quando o Plutão faz essa quadratura com a Lua que cresce, ainda estará no signo de Touro. Então é como se fosse o último empurrão para fora da zona de conforto, tipo assim, não tenha medo. Vá com medo mesmo, né? Siga adiante, mas um passo de cada vez, com calma, com cautela, sabendo, olhando para o próximo passo, dá o próximo passo, olha para o próximo passo. Não precisa saber o caminho inteiro, mas é importante não se paralisar dentro da zona de conforto, porque isso, né, o seu comodismo dentro dessa zona de conforto te impedirá de crescer. Né? Então, e esse comodismo, ele vem travado, ele vem enraizado, a gente vai ver essa semana também, em crenças limitantes que estão ligadas ao nosso passado. Então, às vezes, a gente se limita internamente, quer chegar num lugar, mas a gente, por receio, por achar que é arriscado, por não ter segurança suficiente, por não ter validação externa, por receio do fracasso, por apego ao controle, por medos, inseguranças do passado, achar que não é bom o suficiente, que não está pronto o suficiente, não dá o primeiro passo. E aí não sai da zona de conforto, que está segura ali, porque se você não dá o primeiro passo, você não se arrisca. Né? E aí você se sente impulsionado a ir nessa direção, a crescer, a olhar para o que está te estagnando, o que está te puxando para trás, impedindo que você realize seus próprios desejos na sua vida.
né? Porque aí, às vezes, são coisas internas, são coisas nossas que nos estão nos bloqueando. Porque sempre que a gente na radiestesia, a gente aprende isso, que às vezes a gente olha para um problema financeiro, mas a questão está no relacionamento. Quer ver um exemplo? Eu tive uma cliente que ela queria prosperar, ela ganhava muito bem e tudo mais, mas ela queria ganhar mais, ela queria prosperar porque o dinheiro não parava na mão dela, ela gastava tudo, né? E aí, as indicações dentro do tratamento dela é que havia algum problema no relacionamento, né? Às vezes isso acontece com saúde também, dentro do relacionamento. E aí, eu perguntei para ela o que estava acontecendo e tudo mais, né? E ela falou: olha, é possível que tenha relação com uma ideia que eu tenho na minha vida, que a minha relação não é tão maravilhosa assim, mas eu tenho receio de ficar só. E dentro da minha cabeça eu tenho uma ideia de que se um dia eu tiver estrutura financeira, eu não vou precisar, eu posso me libertar dessa relação. E como eu tenho receio de ficar só, a ideia de crescer, de ter estabilidade financeira, me obrigaria, dentro da minha cabeça, a me libertar dessa relação. E eu tenho receio de ficar só. Então, quer dizer, ela mesma estava bloqueando a estabilidade financeira dela, pelo receio de ficar só. Quer dizer, uma questão do relacionamento estava, vamos dizer assim, impedindo que ela conseguisse alcançar aquilo que ela desejava. Olha só, ela queria aquilo. Ela queria a estabilidade financeira. Mas ao mesmo tempo ela tinha receio de ficar só, então eram incompatíveis, apesar de não fazerem, entre aspas, parte da mesma linha, né, dinheiro e relação, dentro da astrologia, Vênus é a regente dos dois, tanto de relação quanto de finanças. Então, quando tem problema aqui, tem problema aqui, e vice-versa. Né? Então, é sempre assim, a gente tem que olhar para dentro da gente, que às vezes o problema não está em questões fora, né? Não está no outro, não está no país, não está na falta de oportunidade, não está na falta de agenda cheia, não está na falta de rendimentos bons, está dentro de nós que, de alguma forma, está impedindo que o nosso campo atraia, vibre aquilo que a gente deseja prosperar, ter, conquistar e etc. Entende? Então, às vezes, a gente olha para um lugar e fica acreditando que o problema está ali, e às vezes o problema está em outro lugar. E aqui essa lua fala disso. Nessa lua que cresce em leão, para você precisa brilhar, mas precisa crescer na direção da sua centelha divina, da sua luz, dos seus talentos, daquilo que você tem para dar para o mundo, mas é preciso desapegar das garantias, dos apegos do controle, dos receios de fracasso, dos medos de não ser o suficiente, de não estar bom o suficiente ou de não estar perfeito o suficiente. Né? Então, de modo geral, é isso que essa semana traz para a gente aí com relação à transição da lua nova no signo de Áries, né? Que inclusive foi em conjunção com Quiron, né? Que está no signo de Áries também. Essa lua nova, no finalzinho de Áries já, essa lua nova trouxe para a gente aí que dor curada vira força. Porque Quiron é o grande curador ferido. Então, quando a lua nova iluminou iluminou não, né? Apontou, vamos dizer, cutucou aquele ponto na gente, mostra assim, olha só, você tem que curar essa dor para começar. O primeiro passo que você tem que dar em direção àquilo que você deseja conquistar é curar essa dor. Né? É curar este medo, é curar este receio, é desapegar dessa necessidade de controle, às vezes, que você pode ter, para ter que ter garantias e garantir que não vai fracassar. Às vezes, dar o primeiro passo exige essa coragem de dar um passo na direção daquilo que você não sabe como vai terminar, que não tem garantias ainda. Né? Então, essa dor curada, ela vira força que nos impulsiona aí na direção daquilo que a gente deseja. E aí, a gente agora ingressa na semana com a Lua, ainda sob a vibração da Lua nova no signo de Áries, mas com o Sol no signo de Touro. Como eu falei, é um impulso que busca também a estabilidade, ou seja, a sustentação no longo prazo. As conquistas, elas não são sobre pressa, elas são sobre alinhar a sua mente com o seu coração, aquilo que você pensa, que você deseja conquistar com o que você sente dentro do seu coração, que foi o exemplo que eu dei da minha cliente, né? Então, se você tem algum receio, você precisa curar esse receio do coração, ou essa crença limitante da mente, alinhar os dois e seguir na direção daquilo que você deseja, né? Porque eles podem, se você não curar isso, isso pode bloquear o seu crescimento.
Aí na segunda-feira, a gente tem no dia 20, às 8h21, na verdade, a gente tem durante o dia todo uma grande reunião no signo de Áries. No domingo, né, no dia 19, se eu não me engano, a gente tem o Saturno fazendo conjunção com Marte. Aí no dia 20, a gente tem o Saturno fazendo conjunção com Mercúrio. E depois, no mesmo dia 20, no final do dia, a gente tem Marte fazendo conjunção com Mercúrio. Então a gente tem um bolinho ali enrolado, né, de Saturno em cima de Mercúrio e de Marte no signo de Áries. Que, de novo, fala muito dessa história, como eu falei, da lua nova no signo de Áries, mas já com o sol no signo de Touro. Né? Não é sobre pressa, é sobre alinhar tempo, ritmo, pensamento, estratégia, atitude, né? Coração, mente, desejo, tudo tem que estar numa linha reta, tem que estar alinhado. Então, o Saturno fala assim: calma, pequeno gafanhoto, né? Não é sobre pressa. Né? É preciso que o caminho vá se revelando ao passo que você vai caminhando, mas não precisa ter pressa, mas também não perca tempo. Se alinhe, né? Não perca tempo só procurando a ideia de ter que ter uma garantia para dar o primeiro passo. Perca seu tempo, vamos colocar assim, né? Ou ganhe seu tempo curando essa dor interna, alinhando tudo isso, ritmo, tempo, né? Pensamento, estratégia, atitude. E aí ele fala pra gente, né? O Saturno ele fala como se fosse o mestre Yoda falando, né? O antigo, o ancião, o que já passou por muitas coisas na vida, num signo bebê, que é Áries, falando pra gente, né? Calma, pequeno gafanhoto. O caminho se revela para quem caminha com coerência entre mente e coração, entre ritmo, tempo, entre paciência e resiliência, né? Entre impulso e direção. Né? Porque não adianta só ter um impulso, precisa saber para qual é a direção que você está indo. Né? Então é preciso ter coerência, ter verdade. Verdade, a lua que cresce em leão pede a nossa verdade. A gente precisa caminhar com verdade, a gente precisa dar o primeiro passo com verdade. A gente não pode estar copiando ninguém ou querendo ser igual a ninguém. A gente precisa ser nós mesmos. Né? A gente precisa refletir para o mundo aquilo que brilha dentro da gente. E aí sim, a prosperidade vem com facilidade, tudo flui, as relações entram em harmonia, o dinheiro entra, a paz se estabelece, a harmonia, a estabilidade, tudo vem. Né? Mas é preciso a gente fazer esse esforço inicial para curar essa dor interior que nos impede de seguir nessa direção, que nos faz ter a vontade de controlar tudo. Né? Então, essa grande reunião que acontece aí entre domingo e segunda no signo de Áries, em que, apesar do Saturno estar em queda e o Marte estar em domicílio, quer dizer, Marte está no seu reino, mas ele respeita Saturno. Principalmente porque o Saturno fala que Marte é o soldado, é como se fosse assim, Saturno é o general e Marte é o soldado. É como se fosse o general vem visitar o soldado no seu reino e ele está enfraquecido. Mas ele diz para esse soldado que não é sobre a queda que o define. Né? Ele fala assim: olha, guerreiro, não é a queda que te define, não é o erro, o fracasso, a perda, ou os receios, ou a insegurança, não é nada disso, a falta de autoconfiança, não é nada disso que te define. É a força que você tem para se levantar e seguir adiante. É a sua resiliência que te define. Né? É saber dar um passo de cada vez, é saber ter calma e saber planejar esse caminho, porque a gente também está falando de Mercúrio fazendo a conjunção com Saturno. Então, o Saturno ele fala: Mercúrio, as ideias são na mente. Marte está querendo agir, mas é preciso alinhar esse plano com essa ação, com a estratégia, com o tempo, com o ritmo, para dar o primeiro passo. Né? Para dar o primeiro passo com segurança. Né? Aí a gente tem o Saturno fazendo uma conjunção com Vênus no signo de Touro, antes de Vênus e Urano ingressarem no signo de Gêmeos, mas também antes da Lua que cresce em Leão. E essa conjunção de Saturno, de Urano com Vênus no signo de Touro, tem uma mensagem muito linda, que é o seguinte: olha só, você quer crescer na direção da sua luz, que é essa Lua que cresce no signo de Leão, então é preciso que você saiba que sair do conforto que já não te nutre mais, que já não te traz mais tranquilidade, paz, segurança, é muito importante, porque o comodismo de se manter aí, nesse local confortável, tranquilo, né, que você acha que vai manter essa tranquilidade por muito mais tempo, só que não, né, é uma zona de desconforto. E esse comodismo de não sair dessa zona de desconforto, ele vai te impedir de crescer. Então, o que esse chamado é antes dessa lua que cresce no signo de Leão, que fala da nossa originalidade, dos nossos talentos, da nossa luz interior, da nossa centelha divina? Ela fala assim: ó, é hora de quebrar
paradigmas. É hora de olhar para dentro e ver o que está te impedindo de crescer na direção da sua luz, do que você veio fazer na Terra, do seu propósito de vida. Né? Então é muito importante que a gente tome consciência que cada vez mais o universo está espremendo a gente para que a gente saia dessa zona de conforto, porque Urano, no dia 25 às 21h49 no sábado, ingressa em Gêmeos e não volta mais para Touro só daqui a 82 anos ou mais. Então, ele ficou 7 anos em Touro falando para gente, aprende aquilo que tem valor, olha para o seu interior, sai da sua zona de conforto, adquire segurança para sair da sua zona de conforto. Dê tempo ao tempo, não tenha pressa, mas saia da sua zona. Ele vem gritando nos nossos ouvidos há 7 anos, saia da sua zona de conforto. E agora, antes da lua que cresce no signo de Leão, ele fala, esse comodismo, né, eles dois, né, Vênus e Urano, né, se unindo no signo de Touro, fala assim, ó, esse comodismo, Vênus em Touro, né, apegada ao que é cômodo, ao que é prazeroso, ao que é receptivo, sem ir à luta, sem sair desse lugar, ele vai te impedir de crescer. Né? Então, esse comodismo é muito ruim para a gente. E a Lua, que cresce no signo de Leão, ela vai pedir que a gente, ela vai exigir, na verdade, que vai estar quadrada com o Plutão, né? O Sol quadrado com Plutão e a Lua em oposição a Plutão. Ela vai exigir da gente, dizendo assim, ó, crescer exige exposição. Eu tenho receio de falar em público, eu tenho receio de mandar um currículo, eu tenho receio de dizer o que eu penso, eu tenho receio de ser original, eu tenho receio de ser quem eu sou, né? Então, essa lua que cresce em Leão fala assim, para você crescer na direção da sua luz, você vai precisar se expor, ter coragem para brilhar, né? E essa coragem para brilhar, ela está principalmente ligada à sua disposição a romper crenças limitantes, que a gente está falando do Plutão no signo de Aquário, para renovar a vida. Né? O medo do fracasso, o medo do julgamento, o medo da exposição, o apego ao controle, o apego a validação externa nessa lua que cresce no signo de Leão fala muito disso, com quadrado com Plutão em Aquário, o apego à validação externa, ou seja, eu só tenho valor se eu sou validada externamente por outras pessoas. Não. Essa lua que cresce em Leão fala assim, o seu valor está dentro de você. Você que sabe qual é o seu talento, como funciona a sua centelha divina, como você quer brilhar no mundo, qual é o seu propósito. Né? Não é ninguém que tem que dizer isso para você, é você que tem que sentir esse caminho, saber como funciona. Né? Então, a gente tem essa ideia dessa lua que cresce no signo de Gêmeos, desculpa, no signo de Leão, trazendo essa questão para gente. Saia da sua zona de conforto, porque isso está impedindo seu crescimento, e vá na direção da sua luz, sem medo do fracasso, sem necessidade de validação externa. Né? Sem apego ao controle, sem necessidade de garantias. Siga no seu caminho e o caminho se abrirá. E não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Se você tiver certeza daquilo que você deseja na sua vida, é só pensar um pouquinho, gente. É só pensar um pouquinho. Né? Que aí você consegue alcançar essa ideia, né? De que direção você deve seguir. Né? Aí a gente tem uma mudança de energia muito legal, que é Vênus, que estava domiciliado no signo de Touro, ela segue, que também estava feliz lá, mas é muito cômoda Vênus no signo de Touro, né? Ela segue para o signo de Gêmeos, que é muito mais comunicativa, né? O astral ganha muito mais comunicação, especialmente porque também haverá o ingresso de Urano no signo de Gêmeos, então a comunicação, a mente ganha velocidade, né? É muito interessante essa ideia da Vênus no signo de Gêmeos, porque traz a energia do companheirismo, que vai fazer sentido mais para frente, quando eu falar do sexto, né, de Netuno com Vênus no signo de Gêmeos. Traz a energia do companheirismo, da amizade, do outro ao nosso lado, que dá mais força para a gente. Né? Então, essa energia do companheirismo vem para o astral. As palavras, elas também ganham mais afeto, né? Porque Gêmeos fala de conversa, de diálogo, e aí ganham mais afeto com Vênus, né? Os relacionamentos ficam mais leves, mais divertidos, né? É bom para fazer pequenas viagens com quem você ama. Os amigos também ganham mais valor para a gente valoriza mais os nossos amigos. E as escolhas agora também serão múltiplas, né? Então a gente precisa saber ter discernimento para a gente poder fazer nossas próprias escolhas aí. E a gente segue aí para o sábado com o Plutão no signo de Aquário, às 13h32, fazendo uma quadratura para o Sol no signo de Touro, às 25. Essa quadratura já está válida durante a semana toda, praticamente, porque a partir de quinta-feira ela já age sobre a Lua que cresce no signo de Leão,
Então ela já vem agindo aí. E essa questão do Plutão versus o Sol, né? Que Plutão é poder, o Sol sou eu, né? Reforça a ideia de que permanecer na zona de conforto pode ser o maior atraso para a nossa evolução pessoal. Então, o Sol no signo de Touro, ele fica cômodo, né? E aí o Plutão no signo de Aquário fala assim, é preciso mudar, é preciso fazer diferente, é preciso sair da zona de conforto, porque se você não sair da zona de conforto, isso será um atraso para sua evolução. E aí o Plutão, ele fala, sempre falam isso, né? Quando o Plutão a gente ganha quando a gente perde, ou seja, quando a gente desapega, quando a gente deixa ir para seguir na direção de algo novo na nossa vida. Então essa quadratura também fala disso, né? Desapega do controle, desapega da necessidade de garantias, porque só um signo de touro, ele quer garantias, ele quer controle, ele quer saber onde é que vai dar as coisas, né? E aí ele tá falando, ó, tem que confiar mais, cara, tem que seguir na direção da entrega, né? Entregar e confiar, e seguir nessa direção. Então, a gente traz uma mensagem muito interessante aí, que às vezes o desconforto desse crescimento, que são as dores do nosso crescimento, né, é que essas dores, elas podem representar um grande portal de transformação na nossa vida. Pode doer desapegar daquilo que é confortável? Sim, claro, gostosinho, é igual nascimento. Tá na barriguinha da mãe, tá quentinho, tá gostoso, tá legal. O nascimento é um sangue, é dor, né? Mas você cresce, você evolui, você vira um bebê e vai para a vida. Né? Então é isso que essa quadratura traz para gente. Né? E aí, no mesmo dia, às 21h49, a gente tem aquele aspecto super importante que eu falei, que é o Urano ingressando no signo de Gêmeos, definitivamente. Isso, vamos dizer assim, de uma forma estanque dentro dessa semana, marca um momento muito importante de um salto significativo de desenvolvimento da inteligência artificial também, né, de uma aceleração do tempo. Esse ano vai passar muito rápido. Agora que Plutão está lá em Aquário, vai fazer bom aspecto com esse Urano que está no signo de Gêmeos, a gente vai dar um salto gigantesco nas questões tecnológicas, né? Então é muito importante a gente não perder esse bonde. É muito importante quem não aprendeu a mexer com inteligência artificial, nem que seja para o seu dia a dia, para pegar uma receitinha, qualquer coisa assim, mas cuidado, porque você pode também pegar uma faca super afiada para cortar um pão. Né? Então, é importante você saber pelo menos ter uma ideia de como que essa tecnologia pode te ajudar, justamente porque ela vai trazer uma coisa muito importante, que a gente vai ter, a gente vai produzir mais em menor tempo e vai ter mais tempo para se divertir, que é o Gêmeos. Né? O Gêmeos que é o quê? Diversão, interação, conversa. Né? As mídias sociais também vão ficar bombando, né, agora. Então, o grande comunicador, o grande comunicação, os estudos, os cursos EAD, tudo isso vai explodir. Muito, mas muito. Né? Então, o conhecimento, o desenvolvimento, tudo vai ser muito rápido. Né? O desenvolvimento tecnológico. Então, a gente precisa não perder esse bonde. Né? Nem das novas formas de aprendizado que vão ter, a gente precisa fazer os cursos pequenos que trazem grandes aprendizados para a gente, né? Então é para a gente ter muito mais conteúdo em menor tempo, trabalhar, ter mais produtividade em menor tempo, para a gente poder ter mais tempo para viver a vida, para se divertir, para ser feliz. Então, essa ideia de Urano ingressando no signo de Gêmeos, além dessa questão da tecnologia e do acelerar da mente, que vai ficar, cuidado também com a ansiedade, que pode aumentar, com a sensação de que o tempo está escorrendo entre os seus dedos, né? Isso também é muito interessante da gente notar. A questão da falta de foco, porque tem muita informação, então a gente vai precisar fazer um esforço de concentração e de foco também maior. Então tem tudo isso acontecendo, né? E no domingo, no dia 26, a gente tem o Netuno fazendo um bom aspecto com a Vênus às 14h42, o Netuno em Áries, fazendo um bom aspecto com a Vênus no signo de Gêmeos, dizendo assim, olha que bonitinho, caminhar junto, né, que aí é Vênus em Gêmeos, né, caminhar junto, já o Netuno agindo sobre ela, em Áries, que é o caminhar na direção de algo novo, né, caminhar junto, ele pode diminuir a sua velocidade, porque quando a gente está sozinho, a gente está correndo sozinho, né, a gente pode chegar mais rápido no destino, mas caminhar junto pode ser muito importante, né, para a gente poder será mais prazeroso, terá mais prazer na caminhada, vai ter uma pessoa para dividir, né? Ali você pode pedir ajuda, né, para alguém, né? Então, esse alguém pode te ajudar no momento em que você tem dúvidas sobre o caminho que você quer seguir. Então, dialogue, converse com as pessoas, né? Você não está só. E tem uma ideia nesse aspecto muito bonito, que é assim, há um toque de magia nas palavras que pedem ajuda.
Então, é mágico pedir ajuda nesse momento. É encantado, tá imantado de encantamento pedir ajuda para começar numa direção, porque inclusive aquela grande conjunção lá que acontece Saturno, Marte, Mercúrio, tudo no signo de Áries, fala assim, ó, tá no começo ainda do caminho, amigo, pequeno gafanhoto, tá no começo do caminho. E não é para ter pressa, é para alinhar as coisas primeiro, para depois seguir adiante. E aí essa mensagem do final da semana fala assim, ó, às vezes a ajuda de outra pessoa pode ser muito, muito legal para você trocar uma ideia, para você ver o que você pode, como que você pode desenvolver esse caminho, né? Você não está só e há uma certa magia nas palavras que pedem ajuda. Então guarda isso para o seu coração para esse final de semana aí do dia 25, 26, né? E aí a gente fecha a semana com o Júpiter no signo de Câncer, às 15h32, fazendo uma quadratura para Mercúrio no signo de Áries. Né? Então, essa quadratura, ela fala assim, ó, não basta você agir, você planejar, né? É preciso compreender as raízes emocionais que sustentam ou até sabotam as suas escolhas. Então, o que está lá na sua raiz emocional que está sabotando as suas escolhas, os seus desejos, as suas conquistas? É aquilo que eu falei no começo. Às vezes o problema não está na área que você deseja seguir adiante, por exemplo, prosperidade financeira. Às vezes o problema está na raiz, o problema raiz são crenças limitantes, autossabotagem, relacionamento, né, espiritualidade, podem ter várias coisas. Então, esse momento, o Júpiter ele fala o seguinte: olha só, é preciso que você vá lá nas suas raízes e descubra o que está te impedindo mentalmente de alinhar mente e coração. Né? Então, crescer nesse momento, que Júpiter fala de crescimento, e ele está exaltado no signo de Câncer, vai exigir maturidade emocional. Né? Acolhimento das próprias histórias, do seu passado, mas também uma coragem para poder reescrever as próprias narrativas, aquilo que você fica falando na sua cabeça, não sou suficiente, não sou bom o suficiente, não tá perfeito, não sei por onde começar, como é que faz isso? Gente, corre atrás, mas um passo de cada vez, planejadamente. Ação alinhada com ritmo, com tempo e com tudo isso, entendeu? Então, essa semana tá belíssima, gente. Tá muito difícil, assim, porque ela tem muita coisa acontecendo, né? Então, é importante que vocês leiam o texto que está aqui embaixo, para vocês poderem assimilarem melhor as informações, né? E seguir adiante nessa lua que cresce no signo de Leão, na direção da sua luz. Tá bom? Ó, um beijo para vocês. Aperta a bolinha aqui em cima para vocês se inscreverem no canal. Dá um joinha aí quando para o nosso canal, né, aparecer mais para outras pessoas. Envie esse vídeo para as pessoas que vocês acham que gostam de astrologia, de previsão astrológica e de outras coisas mais. Também aperta o sininho quando você se inscrever. Visita o site www.astrologia.com.br, tem muita informação de astrologia, tá? E eu tô aí para vocês, para mapa astral, previsões astrológicas, mapa numerológico, tiragem de tarô, mesa de São Miguel Arcanjo, radiestesia terapêutica e transformacional. Um beijo para vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau.